Em Foz do Iguaçu, onde fica uma das fronteiras mais movimentadas do país, os homens da Receita Federal apreenderam só esse ano mais de 300 milhões de reais em produtos contrabandeados. É que agora os agentes ganharam novos aliados nessa luta. São aliados que enxergam longe e do alto. São 3 drones de última geração que ajudam a mostrar qualquer pessoa que entra ou sai com algo ilegal. Uma estrada vigiada dia e noite pela polícia e pelo crime organizado. Aqui na aduana agora é 12h13, não tem lado bom, eles param quase todo mundo que passa e olha, dá uma olhadinha, se tem alguma coisa manda encostar. Tudo para escapar da fiscalização. 11h45, Receita Federal no pedágio aqui de São Miguel, aqui. Acabou de abordar um turismo. Esses áudios compartilhados em rede social revelam como quadrilhas de contrabandistas monitoram por meio de olheiros o trabalho das autoridades brasileiras na BR-277 em Foz do Iguaçu, no Paraná. Acabei de passar aqui, ó, tem 2 de colete da Receita parado ali e um federal no ônibus. O contrabando atravessa a Ponte da Amizade, que liga os 2 países de pouquinho em pouquinho, em mochilas e porta-malas. Fica estocada em galpões e hotéis à espera do transporte para chegar às grandes cidades brasileiras. Aliada da polícia nessa caçada, a Receita Federal tem as próprias armas, que não disparam tiros e são quase imperceptíveis. Um terreno vazio numa área residencial de Foz do Iguaçu, a 4 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Numa manhã como essa, o movimento de contrabando é intenso na região da Ponte da Amizade. Mas o que os contrabandistas não sabem é que tudo o que eles estão fazendo lá, agora, nas ruas, está sendo monitorado à distância, bem do alto, por super drones da Receita Federal. Na última terça, um ônibus identificado pelo drone foi parado no primeiro posto da rodovia. Os agentes encontraram um fundo falso no assoalho, com caixas e mais caixas de equipamentos eletrônicos e celulares. Na parte traseira do ônibus, outros compartimentos para esconder contrabando. Um tipo de armário falso atrás dos assentos ia até o compartimento de bagagem. Eles aproveitaram todo o espaço aqui, cara. Onde tem um lugarzinho, eles colocaram. Ao todo, 370 celulares apreendidos. O motorista foi preso, mas pagou fiança de R$60 mil e acabou liberado. Neste outro flagrante, o dia nem amanheceu e o drone já acompanha uma movimentação suspeita. Mercadorias sendo guardadas fora do compartimento de cargas de um ônibus. Horas depois, chegam os primeiros passageiros. O ônibus parte e é monitorado do alto. Os agentes são avisados e param o veículo. A carga era mesmo ilegal e também ficou retida. Muitas vezes são denúncias anônimas que levam o drone até os alvos. Aqui o foco é a movimentação de carros em torno de um ônibus branco. Repare que os veículos saem de um depósito, encostam ao lado do ônibus e as caixas são descarregadas. Não tem erro. Na estrada, o ônibus é parado. Resultado, estava carregado de cigarro paraguaio e maconha. Outra vantagem do drone é acompanhar veículos em áreas rurais, longe das câmeras e radares da rodovia. Neste registro, um carro suspeito percebe que está sendo seguido e faz uma manobra arriscada. Foge de marcha ré e tenta dar um cavalo de pau ao notar uma viatura. O motorista abandona o carro e se esconde na mata. Era contrabando de cigarro. 3 veículos envolvidos no esquema foram apreendidos.
só um dos integrantes da quadrilha conseguiu fugir. O tráfico pelo rio também não escapa do olho dos drones. Eles sobrevoam o rio Paraná até o limite da fronteira com o Paraguai. Essas imagens mostram um barco suspeito fazendo a travessia de um lado para o outro. Barco subindo para carregar no Porto Paraguaio, provavelmente drogas. A localização exata é informada aos policiais em terra. Os criminosos abandonam o barco e a embarcação é apreendida com a carga. Apreensão aqui de alguns volumes que foi atravessado por barco no rio. Maconha, o barco e um carregamento com pó branco, pode ser cocaína. Na manhã em que acompanhamos o trabalho da Receita Federal, o drone identificou 2 ônibus suspeitos em Foz do Iguaçu. Os agentes saíram atrás do primeiro. Ele entrou na rodovia, mas não passou pelo posto da polícia, que fica a 15 quilômetros da cidade. Agora você está fazendo o quê, Nery? Estou procurando um pátio. Está fazendo um pente fino aqui nos postos de gasolina na beira da rodovia. O agente entra e sai em vários postos de combustível. Depois pega uma estrada de terra que corre paralela à rodovia para tentar encontrar o ônibus. Pouco depois descobrimos que nosso carro já tinha sido descoberto pelos contrabandistas. Aí, pessoal, a Duster da Receita que saiu do Mosquiteiro entrou aqui no posto Idasa, tá do lado da churrascaria cuidando da pista, hein? Logo depois, outro ônibus chama a atenção do drone. O veículo saiu de Foz do Iguaçu e foi para a área rural da cidade, em direção às estradas vicinais que cruzam a região. É outra estratégia usada para fugir da fiscalização. Mas o veículo foi interceptado e trazido para a sede da Receita. Eles abordaram o ônibus e encontraram aqui toda essa quantidade de mercadorias. O problema aqui é que tem muita mercadoria repetida do mesmo produto, são muita quantidade do mesmo produto, né? São mantas, bichos de pelúcia. Nessa sacola aqui, que é de um passageiro, tem alto rádio, né? Rádio para carro. Eletrônicos, vários eletrônicos. A lei não permite compras no Paraguai para revenda, só para uso pessoal. E o limite permitido é de $500, pouco mais de R$ 2.500 por passageiro. O ônibus tem 22 pessoas. Eles saíram do Rio Grande do Sul no dia anterior e rodaram 900 quilômetros para comprar no Paraguai. Mas tem loja? Eu não tenho loja, eu levo mercadoria para entregar para as pessoas. Nunca a gente teve cota. Me diz o que tem de repetido aqui dentro dessa sacola. Porque tem aqui, ó, etiquetado roxo. 12 peças de blusinha. O ônibus e todas as bagagens foram retidas. As mercadorias serão contabilizadas e os passageiros podem responder por crime de contrabando. A gente sabe que muitos alegam que vivem disso, enfim, mas é crime. Artigo 334 do Código Penal. 1, 2, 3, 4, são mais de 100. Esse é o pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu e esses são ônibus apreendidos em operações contra o contrabando só nos últimos 6 meses. E as quadrilhas usam todo tipo de estratégia para enganar a fiscalização. Este ônibus foi disfarçado de escolar. Mas quando a gente entra, as janelas foram todas pintadas e os bancos retirados. O ônibus estava carregado com toneladas de cigarro. A carga e o veículo foram apreendidos em fevereiro deste ano. Ao fim do processo jurídico, ônibus, caminhões e carros apreendidos são doados a prefeituras e entidades assistenciais. Celulares e eletrônicos vão a leilão. Já as bebidas apreendidas, pela lei, têm um destino menos nobre. Vão para o ralo. Qual foi o vinho mais caro que você chegou a quebrar aqui? Eu quebrei um vinho de R$6.500 aqui. De 6.500? 6.500. Jogou tudo fora? Joguei.
De janeiro a junho deste ano, as apreensões da Receita na região da fronteira com o Paraguai passaram de 210 milhões de reais para 320 milhões. Por enquanto, são 3 drones em operação. Eles custam 300 mil reais cada um e conseguem captar imagens a 2 quilômetros de distância. Os equipamentos foram doados pela Itaipu Binacional, a maior hidrelétrica do país, que fica na região de Foz do Iguaçu. É uma nova fase no combate ao contrabando e descaminho. Nós conseguimos enxergar com os drones o que antes era impossível para nós. Não está fácil trabalhar, está muito difícil. Eu não sei onde esse povo está arrumando tanta receita, tanta polícia, tanta viatura.